Experiência quase-morte. O evento que leva muitos a duvidarem da ciência excludente, que desconsidera o mundo místico. Muitos relatam ser transportados a outras realidades nos momentos que precederam sua morte antes de serem reanimados. Pode parecer impossível ou irreal, mas sim, isso é possível. A experiência de quase-morte, que nesse vídeo eu vou me referir como EQM, refere-se a uma série de fenômenos relatados por pessoas que estiveram à beira da morte, geralmente devido a uma doença grave, acidente ou situação de risco de morte iminente. Elas dizem respeito às sensações que as pessoas vivenciam quando se encontram nessa situação limite antes de serem reanimadas. Cerca de 5% da população enfrenta a quase-morte. Durante uma EQM, os indivíduos podem relatar uma variedade de experiências, como sensações de estar fora do corpo, movendo-se através de um túnel, encontros com entidades espirituais, visões panorâmicas da vida passada, sentimentos de paz intensa e uma sensação de separação do corpo físico. As experiências não são todas iguais, há nuances entre elas, mas algumas características se repetem entre os relatos. As pessoas que passam por isso juram chegar a uma esfera não terrena, sobrenatural. Essa esfera definitivamente não é o mundo físico que conhecemos. Quase todos têm dificuldade em explicar o que é esse espaço transcendental relatado. Há quem diga que se assemelha a entrar num túnel ou chegar num jardim, mas a principal sensação é de se sentir confortável, de se sentir acolhido. As pessoas relatam experimentar um sentimento de paz e bem-estar, que vai de encontro ao medo e à dor que geralmente associamos ao fim da vida. Até mesmo quando há uma referência a ver uma luz, não se trata de algo fluorescente que traga dor ou desconforto, e sim de uma radiação, que viria do acolhimento. Quem passa por isso também diz encontrar entes queridos já mortos, ainda que não cheguem a conversar, relatam sentir a forte sensação da presença do outro. Na maioria das vezes, ao voltar, essas pessoas se tornam desprendidas em relação ao mundo material, e geralmente o desejo por fama e poder perdem terreno pela compaixão e altruísmo. Inclusive, estudos demonstram que sobreviventes de ataques cardíacos têm mais empatia e interesse no significado e propósito da vida. Por fim, na maioria das vezes, quem passa por uma experiência de quase-morte passa a ter menos temor da morte. E isso pode ser muito bom. Afinal, quando você perde o medo de morrer, automaticamente ganha uma dose de coragem para viver todo o seu potencial. Embora a EQM seja um tópico intrigante, ainda existem debates científicos sobre sua natureza e significado dela. Alguns cientistas sugerem que essas experiências podem ser explicadas por processos neurofisiológicos, como falta de oxigênio no cérebro, liberação de substâncias químicas ou atividade elétrica anormal durante momentos de estresse extremo. Pesquisas sobre EQM são complexas devido à natureza subjetiva das experiências e à dificuldade de coletar dados objetivos. No entanto, estudos têm sido conduzidos para analisar padrões comuns das narrativas das pessoas que vivenciaram EQMs e compará-las com grupos controle. Um estudo notável realizado por Pim van Lommel e colaboradores em 2001 envolveu uma pesquisa com pacientes que sofreram parada cardíaca e foram ressuscitados. Os resultados mostraram que uma parcela significativa desses pacientes relatou experiências de quase-morte, mesmo quando o cérebro não estava funcionando de forma adequada. E isso foi possível notar pela medição de um eletroencefalograma. Outros estudos investigaram a experiência de quase-morte em diferentes contextos culturais e religiosos, encontrando variações nas narrativas, mas também alguns elementos comuns, como a sensação de paz e a revisão da vida. No entanto, é importante ressaltar que a ciência ainda não tem uma explicação conclusiva para as EQMs. Alguns pesquisadores continuam a explorar a possibilidade de que essas experiências possam fornecer insights sobre a natureza da consciência, da vida após a morte ou da relação entre o cérebro e o corpo. Como em qualquer campo de pesquisa, é necessário abordar o tema com rigor científico,
considerando tanto a evidência empírica quanto as análises críticas das diferentes teorias propostas. Ainda há muito a ser descoberto sobre as experiências de quase-morte e o significado que elas podem ter para a nossa compreensão da existência humana. O tema da EQM foi trazido em diversas obras cinematográficas, como o caso da série The OA da Netflix. O enredo da série traz por base o curioso caso de Prayer, uma menina cega que desaparece e retorna 7 anos depois, com a visão restituída e cheia de cicatrizes físicas e mentais. Logo nos primeiros episódios, a série traz que Prayer conta a um grupo de adolescentes que ela fugiu da família adotada em busca de conhecer seu pai russo e foi capturada por um cientista obcecado por Near Death Experience, ou experiências de quase morte. E Prayer conta que, junto com seus companheiros de cativeiro, foi morta repetidamente numa máquina de afogamento para induzir EQMs. Mas The Way não é a única obra a abordar esse tema. Tantas outras foram feitas justamente porque este é um assunto que causa muita dúvida. E você, mesmo após conhecer os dois lados da moeda, encara as EQMs como uma experiência real ou apenas uma ilusão? Deixe aqui nos comentários sua resposta, porque nós queremos saber. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor nos ajude se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo. Ative o sininho para saber quando postarmos novamente. Nos encontramos no próximo vídeo do canal. Sim, isso é possível. Até logo.